Intubação paliativa em pronto-socorro, tá? Veja, para mim, primeiro ponto, não significa que que a gente não vai discutir isso. A gente não tem que pensar como primeira fase, primeira linha, nesse funil de tomar de decisão, se esse paciente está ou não no pronto-socorro para realizar a intubação paliativa. A primeira coisa, a gente tem que perguntar se ele tem indicação. E aí a indicação, principalmente, o jeito mais simples de pensar, é justamente relacionado a um paciente que esteja em processo ativo de óbito, principalmente. Ou aquele paciente que tem uma lesão neurológica grave, por exemplo, e que apesar de não ter uma proteção totalmente adequada de via aérea, a ventilação mecânica é o fator prolongador da vida dele, de uma maneira geral. Obviamente eu não estou aqui estendendo, nossa discussão não é sobre todos os critérios de intubação paliativa, acho que isso é uma outra pauta. A questão é se a gente se a gente faz no qual ambiente. Então, o primeiro ponto é se ele tem indicação de intubação paliativa, intubação terminal, que é diferente de desmame, mas intubação terminal, a gente tem que discutir. E aí entra o segundo aspecto. Primeiro, essa família, como que é a sua relação com a família? Muitas vezes na emergência a gente tem muita dificuldade em construir isso, mas também por outro lado no Brasil a gente sabe que muitas vezes a gente fica com muito paciente dentro do pronto-socorro por mais tempo, e que acaba dando tempo da gente construir essa relação familiar. Então se você tem uma capacidade, uma condição familiar para promover essa intubação, mesmo no ambiente de PS, que é um ambiente mais complexo, você deve avaliar e progredir, sim, fazer intubação paliativa. Não faz sentido só porque você está num ambiente que não é o ambiente mais adequado. Agora, quem acompanha, quem participa das mentorias, quem acompanha nossos cursos, sabe que eu sempre considero muito o ambiente. E aí eu venho para essa terceira linha, que é justamente... claro que a primeira tem a questão técnica, a segunda a questão familiar, e a terceira eu vou trazer para a linha do ambiente. Se eu tenho um pronto-socorro em que ele é caótico, e presta atenção no que eu vou falar, eu não consigo garantir a atenção e ao controle de sintomas deste paciente após a intubação, claro que até durante a intubação, durante a ventilação mecânica também é assim, mas se eu não consigo garantir essa atenção ao controle de sintoma pós-intubação, provavelmente eu não vou indicar a intubação paliativa dentro do pronto-socorro. Entenda que não é porque o ambiente não pode ser feito. Eu falei na primeira e na segunda linha que sim, mas eu sei também que tem situações e situações, ambientes e ambientes, e às vezes a gente tem ambientes muito hostis do ponto de vista de pronto-socorro, de emergência, e que inviabiliza o nosso cuidado pós-intubação no paciente com cuidados de fim de vida. Que a gente sabe que é um paciente que precisa de um cuidado maior, de uma atenção maior, de um controle de sintomas mais intenso. Então, nesse cenário, e só nesse cenário, e é importante que isso também não pode ser bengala, tem que ser muito bem observado se esse ambiente realmente não tem condição, mas nesse cenário, eu talvez seguraria e deixaria para isso ser feito no ambiente com um pouco mais de controle, um pouco mais de recurso, principalmente recurso humano, para garantir o controle de sintoma adequado pós-intubação. Vê se fez sentido, comentem. E tá chegando a data da nossa mentoria brasileira de verdade, nosso início do nosso curso. A mentoria já está rodando, segunda turma, já tem gente mentorado, já está aproveitando. Então, quem tiver interesse, manda pra gente aí que a gente conversa no particular.